Bem-vindos ao canal do Pai Universal. Hoje quero falar sobre o Lúcifer. Quero trazer mais profundidade sobre quem foi essa figura, quem é, porque ele ainda existe, não é? E o que é que ele ocasionou no nosso planeta e em outros planetas. Não é um problema que diz respeito só ao nosso planeta, não é? As informações que existem nos, no, nas fontes tradicionais são mínimas, é muito pouca coisa, não é? Basicamente, o que é que nós temos? Temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo falando um pouco sobre essa figura, mas muito superficialmente. Tão superficialmente que até colocam Lúcifer como se estivesse, não direi num plano de igualdade em relação a Deus, porque também aí seria exagero, né? Mas no campo de batalha existencial é quase um plano de igualdade que essas tradições colocam, né? É como se fosse um braço de ferro entre Deus e Lúcifer. E a coisa está bem longe dessa distorção das informações, né? As informações que eu vou passar é à luz da revelação do livro de Urântia, porque essa é a fonte fidedigna que tem mais informação sobre quem é Lúcifer, e muitas mais coisas. É uma revelação com mais de 2000 páginas, então tem um monte de informação e realmente eu quero reduzir ao máximo este vídeo para não ficar pesado demais, né? E trazer só algumas luzes, alguma informação pouca, para dar uma ideia bem genérica, bem básica, porque se fosse para trazer aqui a informação do que é Lúcifer à luz da visão tradicional, seria realmente um vídeo rápido. À luz do livro Durante não pode ser um vídeo rápido, porque tudo que eu disser aqui vai parecer meio, talvez algumas coisas meio desconexas e muito fantasiosas, né? Mas no livro Durante, num contexto de mais de 2000 páginas em que tudo está enquadrado, todo o cenário está enquadrado. Então a informação é muito exaustiva, muito extensa e traz um quadro bem fidedigno, bem consistente, que mostra, que encaixa a figura de Lúcifer e o que é que o motivou a estas situações. E o que é que foi a. Primeiro dar uma ideia de quem é Lúcifer para entendermos a distância em relação a Deus, tá? Porque as tradições apontam aquilo que eu falei, como se fosse um braço de ferro entre Lúcifer e Deus. Como se Lúcifer tivesse assim tanta projeção universal e não tem, ok? Assim, nós estamos a falar de um universo, de um cosmos criado por Deus e sustentado por Deus, em que estamos a falar de trilhões, milhões e milhões de galáxias, em que cada galáxia tem bilhões de estrelas, bilhões de planetas, bilhões de humanidades, ok? Essa é a realidade que compreensivelmente Bíblia, o Corão, etc., não trazem, porque estamos a falar de tempos primitivos em que os homens tinham uma ideia do cosmos e da Terra bem limitada, então não há referenciais suficientes, não é? Qual é o referencial real? E é aquilo que nós olhamos quando olhamos para o espaço e vemos milhões de estrelas e nós, a olho nu, vemos milhares, alguns milhares, mas a ciência está a mostrar claramente que a Terra é uma insignificância no meio do cosmos, o próprio Sol é uma insignificância e até mesmo a galáxia Via Láctea, que tem bilhões de estrelas, também ela é uma insignificância no concerto geral das coisas. Claro que na mente de Deus nada disso é insignificante. Uma única pessoa tem toda a significância do universo inteiro. Assim é que funciona Deus, ok? Ele tem todo esse cenário onde todo esse campo existencial de
trilhões de mundos, com trilhões de humanidades, mas para Deus um indivíduo é tão importante como a humanidade inteira, ok? Então qual é voltando à questão de Lúcifer, quem é Lúcifer no meio deste cenário cósmico? Lúcifer foi criado na origem, como a tradição revela isso, ok? A tradição cristã, etc., revelam isso. Ele foi criado como um ser magnífico, um anjo de um grau elevadíssimo, realmente um anjo deslumbrante, não é? E um anjo já criado na origem com capacidade para governar até 1000 mundos, até um sistema de 1000 planetas, de 1000 humanidades. Ora bem, um ser capaz de governar 1000 humanidades, é óbvio, tem que ser um ser deslumbrante, espantoso, extremamente inteligente, de uma dimensão enorme, é óbvio, não é? Se nós temos dificuldade de governar às vezes a nossa própria casa e a nossa própria vida, imaginam um ser que está governando que vai governar 1000 humanidades. Esse era o destino inato de Lúcifer. Ele foi criado com essa função. Claro que depois toda a experiência de Lúcifer o levaria esse tipo de anjos, eles crescem experiencialmente, pela sua experiência, não é? Enquanto que um ser humano nasce como um bebê e cresce para adulto, morre e depois avança para outros planos, para outras dimensões e vai crescendo consciencialmente e experiencialmente, os anjos são criados de maneira diferente, não é? E há milhares de tipos diferentes de anjos, ok? O Lúcifer era um tipo específico de anjo. Um tipo específico que é criado inatamente com a capacidade para governar planetas inteiros, ok? E nesse processo de muitos bilhões de anos, tá? Uma notinha para um à parte agora aqui para a ciência. O universo não tem 13,8 bilhões de anos, tá? É muito mais antigo do que isso. Muito. Não há comparação. Muitíssimo mais antigo do que isso. Então o próprio Lúcifer tinha uma experiência de bilhões de anos já, desde que ele próprio tinha sido criado, não é? E nesse processo ele estava, como eu falei, ele estava incumbido do governo de até 1000 mundos, o que seria o que a Revelação chama um sistema, que chega até 1000 mundos. Este nosso sistema em que o planeta Terra está inserido, ainda tem, na época em que Lúcifer se entrou em rebelião, que foi há 200 mil anos, ok? Lúcifer ainda estava governando 607 planetas. E o nosso planeta Terra, que para os seres celestiais, para os anjos, para Deus, para Jesus, etc., o nosso planeta tem o nome Urântia. Daí que a revelação do livro de Urântia traz todo esse enquadramento de quem é o nosso planeta no concerto cósmico e que tem esse nome, que é Urântia. Por isso é que a revelação se chama o livro de Urântia, tá? Porque conta a nossa história toda e muito mais, mas não vou entrar já nesse campo agora. Então, voltando à questão de Lúcifer, ele estava, no momento em que houve a rebelião de Lúcifer, e ele estava governando 607 planetas. O nosso era o número 606. Continua a ser dentro do sistema, ok? Deste nosso sistema em que nós estamos inseridos. Só para vocês terem uma ideia, na nossa galáxia Via Láctea e as galáxias em torno, a nuvem de Magalhães, essas galáxias satélites da Via Láctea, todo esse corpo composto pela Via Láctea e pelas galáxias satélites, vai conter, no ápice evolucionário, vai conter 1 trilhão de mundos habitados. É esse o destino da nossa galáxia, conter 1 trilhão. Neste momento vai, não sei, não me lembro da conta ao certo, mas a informação está lá no livro de Urântia, né? Então, Lúcifer, há 200 mil anos, ele
decidiu ir contra a ordem instituída, que era a ordem instituída pelo ser que nós iríamos conhecer como Jesus, quando ele desceu à carne. Jesus é Filho de Deus, é o que a Revelação chama um Filho Criador. Jesus, junto com a sua consorte, o que eles chamam a ministra divina, criou, organizou e está supervisionando o que a Revelação chama de um universo local. Um universo local tem 10 mil sistemas como o nosso. Então, o universo local está governando 10 milhões de mundos habitados. Nessa criação e nessa supervisão deste sistema de 10 milhões de mundos habitados, o próprio Jesus é que criou Lúcifer. O Jesus está incumbido da criação de todos os seres que têm origem no nosso universo local, de 10 milhões de mundos habitados. Porquê é que eu digo que Lúcifer não está num braço de ferro com Deus? Porque simplesmente Lúcifer não acredita em Deus. Lúcifer é ateu. As pessoas não têm noção, e nenhum de nós teria a possibilidade de ter essa noção. Essas noções só nos chegam pela revelação, ok? E esta revelação do livro de Urântia, ela informa que Lúcifer não está em contacto direto com Deus. Ele não está na presença de Deus. O universo é muito mais imenso do que concebemos, mesmo na questão interdimensional. É muito enorme. Então, quase todo o universo, em relação a Deus, tem que funcionar na base da fé. Os anjos incluídos, ok? Só mesmo os anjos que estão diretamente instalados na Ilha do Paraíso é que têm visão direta de Deus, ok? E todas as criaturas que foram criadas lá. Jesus foi criado diretamente no Paraíso, então ele está em contacto, desde sempre ele está em contacto direto com Deus. Ele tem um entendimento pessoal e direto, totalmente consciente, coisa que nós não temos. Nós estamos na base da fé. E a esmagadora multidão dos trilhões e trilhões e o inconcebível número de seres angélicos que existem dentro de milhares de ordens totalmente diferentes de anjos, quase todas elas também funcionam na base da fé. Quase todas elas também estão num crescimento evolucionário a caminho do paraíso para qualquer dia conhecerem Deus cara a cara, olho no olho. Lúcifer foi criado, digamos assim, foi criado a meio caminho, nem sequer meio caminho na verdade, mas é para dar um entendimento básico das coisas. Lúcifer foi criado a meio caminho, criado de propósito para esse governo de 1000 mundos habitados, de 1000 planetas, 1000 humanidades, não é? Então essa ideia de Lúcifer num braço de ferro com Deus simplesmente não funciona, não é assim. Lúcifer, quando entrou em rebelião há 200 mil anos, ele pôs em causa precisamente isso, ok? Ele alegou que o Pai Universal não existia, que Deus não existia, que a vida era inerente ao cosmos. É uma ideia bem dos ateus atualmente. É muito interessante ver isso, porque a origem do ateísmo está precisamente em Lúcifer. O princípio ateu é um princípio luciferiano. Não estou a querer demonizar os ateus, não é isso. Entendam bem a coisa. Não é a demonização dos ateus, mas é a revelação de que a ideia que eles têm é precisamente uma perversão filosófica e que tem raiz precisamente na rebelião de Lúcifer. É Lúcifer que traz primeiro essa ideia, ok? Vocês têm, por exemplo, o mito de Prometeu, que trouxe a luz aos homens, que roubou a luz dos deuses e a trouxe aos homens, está fundamentado na rebelião de Lúcifer.
É incrível. Quando se começa a acessar a revelação do livro Durântia, percebe-se essas pontes, ok? Por exemplo, esta afirmação que eu fiz sobre Prometeu não está declarada dessa maneira no livro Durântia, mas é a dedução lógica, quando se vê os princípios inerentes à rebelião de Lúcifer, que é o princípio da liberdade. Sim, meus queridos, o princípio da liberdade é um princípio luciferiano. Não é que devamos ser ovelhas no sentido negativo da expressão, que não é que devamos ser escravos do que nos dizem ou do que nos informam e não é que devamos dizer amém a tudo o que somos informados. Não é isso. Mas o que devemos é tomar consciência das coisas, qual é o cenário cósmico, qual é realmente o enquadramento existencial, quais são os fundamentos da existência e fazermos escolhas, fazermos opções. Então, quando formos uma ovelha, que sejamos uma ovelha porque estamos a decidir e a querer ser uma ovelha. Daí o simbolismo do Cordeiro de Deus. Daí o simbolismo de Jesus ter decidido se deixar crucificar. Ele deixou-se levar pelas circunstâncias. Ele optou por isso. Ele podia ter dito não. Era Jesus. E ele mostrou bem ao longo da vida que ele tinha poder, o poder todo na mão. Então, quando ele se deixa conduzir para a morte, para a tortura, para o escárnio, para toda aquela coisa pavorosa que aconteceu com ele, ele decidiu deixar-se ir. Não tinha que acontecer daquela maneira. Mas por entendimentos muito profundos, que não vou entrar agora aqui, porque é profundo demais para entrar agora aqui. Ele optou por ser uma ovelha, um cordeiro naquele momento, ok? O princípio luciferiano é o princípio da liberdade que opta sempre por a criatura, seja ela um ser humano, ou seja ela um anjo, ou um anjo elevadíssimo como Lucifer era, é quando a criatura opta por dizer assim, não, é como eu quero. Jesus, né? Vejam bem, Jesus foi bem claro na noite no jardim do Getsemane, em que ele disse, Pai, eu não quero, será possível passar este cálice? Porque não é essa a minha vontade. Mas se é essa a tua vontade, então faça-se em mim a tua vontade, Pai. Então ele deixou-se, Jesus abdicou da sua própria vontade. Lúcifer é o paradigma oposto. Lúcifer é aquele ser que diz assim, não, é a minha vontade. Não há cá nenhum Deus para determinar que tenha que ser assim, assim, assim. Eu sou poderoso, eu sou elevadíssimo, eu sou um anjo que tem aqui bilhões de anjos tendo debaixo do meu comando. Eu nasci para isso, então eu tenho isso. E se eu vejo tanta gente, tantos anjos debaixo do meu comando, é porque realmente eles me reconhecem soberania. Então o Lúcifer começou a entrar em rebelião quando ele entendeu que não devia estar sob as ordens de outros anjos que estavam em planos acima, em dimensões acima, em governos mais abrangentes do que o governo dele. Ele governava 1000 mundos e havia outros acima dele que governavam 100.000 mundos dentro dele, ou seja, superiores a Lúcifer. E havia ainda outros que governavam 10 milhões de mundos, ainda mais superiores. E havia outros que governavam 1 trilhão de mundos, em que o próprio sistema dos 1000 mundos de Lúcifer estava submetido a essas ordens maiores, a esses comandos maiores. Então o protesto de Lúcifer é esse. Gente, o Lúcifer declara assim, eu não quero ficar a obedecer a vocês. Os tribunais divinos, não quero ficar submetido, não quero que estas 1000 humanidades, que eu sou o soberano, que elas fiquem submetidas aos vossos tribunais.
quero que eu é que vou julgar, este é que é o meu território, e eu proponho a vocês, os anjos que me seguem, eu proponho a vocês a liberdade. E nessa proposta de liberdade a cada um, nós temos também tenho que trazer também aqui mais um elemento, que é, há uma ordem também celestial, uma ordem de anjos, que são inatamente capacitados para governar um planeta. Ok? Então nós temos Lúcifer governando, naquela época, há 200 mil anos, governando 607 planetas. Isso significava que havia 607 governantes de cada um dos planetas que estavam submetidos à soberania de Lúcifer. Ok? E quando ele entra em rebelião, há 200 mil anos, só 37 planetas decidiram seguir Lúcifer. Quem é que decidiu? Os príncipes, cada um dos príncipes de cada um desses planetas. Os príncipes planetários. Que no caso do nosso planeta, o planeta Terra, o planeta Urântia, o nome que é revelado é que ele se chamava Caligástia. Ok? Então Caligástia decide juntar-se à rebelião de Lúcifer. O que é que Lúcifer promete a Caligástia? Promete que Caligástia, segundo esse princípio da liberdade que ele estava oferecendo aos seus súbditos, Caligástia se tornaria o soberano absoluto do nosso planeta, sem ter que prestar contas às administrações superiores. Era esse o princípio da liberdade, ok? Então qual era esse pressuposto ateu, ateísta de Lúcifer? É que ele só acreditava naquilo que ele estava vendo acontecer, que era essas administrações superiores, mais abrangentes, para 100 mil mundos, para 10 milhões de mundos, para 1 trilhão de mundos. Então a decisão dele é dizer, a conclusão dele é dizer assim: gente, eu não acredito que existe Deus. Vocês que estão aí acima nessas administrações superiores a mim, vocês estão a dizer que existe Deus. Vocês estão a dizer que o conhecem pessoalmente e diretamente, mas eu nunca estive com ele, eu nunca o vi. Então eu acho que isto é uma história inventada por vocês, para vocês terem a soberania do universo e manterem tudo debaixo do vosso comando. Manter as coisas como vocês querem que elas sejam. E eu, Lúcifer, não estou disposto a isso. Ok? Então é essa a rebelião de Lúcifer. Ok? É um princípio ateísta. Então, meus queridos, para não alargar muito, porque realmente já está um pouco longo e a quantidade de informação é enorme, são centenas e centenas e centenas de páginas de informação nova que não está em mais lugar nenhum, né? Não dá para alargar muito, senão não cabe agora aqui, né? Mas vamos ficar com essa base, ok? De que o princípio luciferiano é um princípio de ateísta, é um princípio ateísta, e que uma das 3 grandes razões porque Lúcifer nas quais Lúcifer fundamenta a sua rebelião, a primeira é que Deus não existe. O Pai Universal, na crença de Lúcifer, não existe. Ok? Já toquei em 2 aspectos que estão ligados à rebelião de Lúcifer, que é, primeiro ponto, ele ser ateu, não acreditar em Deus, na existência de Deus. O segundo ponto é ele desafiar a soberania de Jesus. Como eu comentei antes, Jesus é o criador deste universo local e específico que superintende 10 milhões de mundos habitados. Lúcifer nasceu dentro desse universo local. E como ele nasceu inatamente para ser soberano de 1000 mundos habitados, ele depois, pela sua rebelião, ele entra em choque com essa soberania de Jesus.
A Bíblia dá algumas pistas nesse sentido, fica tudo nas entrelinhas, não é? E o livro de Urântia de repente traz luz sobre os acontecimentos, o que é que está por trás dessas entrelinhas que só se adivinham na Bíblia de uma forma bem sutil, não é? Tem muita minúcia no livro de Urântia sobre essa questão. Por exemplo, uma pessoa na Bíblia, uma pessoa percebe que Jesus, entre vários aspectos da sua missão, ele veio também para assumir a soberania do seu trono, ok? Uma pessoa percebe esse aspecto da missão de Jesus na sua descida à carne quando ele declara, está na Bíblia, ok? Ao momento que ele declara que ele ia subir para assumir todo o poder do céu e da terra, não é? Então é um processo de entronização que se passa com Jesus, além dos outros aspectos da sua missão quando desce à carne, não é? E ele também é um momento em que Jesus, também está na Bíblia, em que Jesus fala para os discípulos dele que ele está vendo o príncipe deste planeta, deste mundo, o príncipe deste mundo, caindo como um raio, ok? Ou seja, ele está vendo a queda da soberania do príncipe planetário. Então há todos esses aspectos, há inúmeros aspectos que estão integrados nos acontecimentos, e o livro durante expõe os detalhes, as razões disso tudo, né? Portanto, esses são dois aspectos essenciais: o ateísmo, o não acreditar em Deus, porque Deus é sempre invisível para a criatura. Deus é um ser incomensurável, é um ser inimaginável, não é? Então só num longuíssimo processo de avanço até ao paraíso é que qualquer dia uma criatura ultrapassa a camada da fé e finalmente consegue estar cara a cara com o Criador, com a pessoa do Criador. Mas vou deixar para outro vídeo todo esse processo dessa longa caminhada desde os mundos do tempo e do espaço até ao paraíso. E esse aspecto faz parte do terceiro princípio, do terceiro fundamento da rebelião de Lúcifer, que é o longuíssimo processo das criaturas chegarem dos mundos do tempo e do espaço até ao paraíso central, do centro dos centros dos universos, né? Eu depois vou entrar no outro vídeo, eu vou entrar nesse aspecto que traz uma luz sobre as razões de porque é que Lúcifer decide entrar também em rebelião, né? Mas agora só vou deixar um breve apontamento sobre qual é o desfecho, qual é a situação atual que nós temos. Nós estamos num mundo caído em função da rebelião de Lúcifer. Não é o universo que está caído. Esse é um princípio gnóstico dessa dualidade do bem e do mal, de que muitos acreditam que o universo seria o resultado do mal, seria uma criação de uma separação da divindade. Tudo isso são conceitos totalmente erróneos, são coisas mergulhadas no paganismo, não tem nada a ver com a realidade, ok? A criação é algo maravilhoso, é algo divino, de essência divina a criação. É algo que Deus quis realmente criar. Não é o produto de uma queda, não, é o produto da glória do Pai. E é o produto do amor dele quando ele entrega essa criação aos seus filhos para habitarem na sua criação. E os seus filhos são também a sua criação, também parte dela, né? Então é preciso desfazer todos esses equívocos que são equívocos, que estão todos eles enraizados de alguma maneira precisamente nas distorções conceituais ocasionadas pela rebelião de Lúcifer, precisamente. Mas antes de entrar em todo esse campo, que vou deixar para outros vídeos, né, porque o assunto é longo, é extensíssimo, né? Quero tocar na situação. Qual é a condição atual? A condição é que estamos num mundo realmente caído,
é só um mundo de 37 planetas que caíram, em cujos príncipes planetários aderiram à causa da rebelião de Lúcifer. Não é o universo são trilhões e trilhões de mundos, milhões e milhões de galáxias, e tudo isso está funcionando regularmente. Tudo isso está, graças a Deus, avançando dentro do plano estipulado, tranquilamente. Tranquilamente não, porque há todo o drama existencial das escolhas entre o bem e o mal, do livre-arbítrio, e o processo de crescimento nunca é tranquilo. Quer dizer, há fases tranquilas e há fases agitadas. É um processo riquíssimo, é isso que nos traz a experiência, é isso que nos traz crescimento da alma, estar no meio dessas conflagrações do campo existencial, não é? Se fosse um marasmo, se fosse tudo maravilhoso, um mar de rosas, nós não cresceríamos. Nós precisamos do contraponto, precisamos das contradições, precisamos das dificuldades para crescer. Sem isso não cresceríamos, não é? Aliás, é dito que uma criatura que tem uma vida bem tranquila, que faz todo o seu processo sem grandes contradições, sem grandes dificuldades para enfrentar, que ela não cresce em sabedoria. Pode ser uma pessoa, uma criatura que ganha autoconfiança, porque sempre correu tudo bem na vida e ela naturalmente desenvolveu uma autoconfiança diante da existência, mas não está crescendo em sabedoria, porque não está sendo confrontada com as dificuldades da vida, ok? Mas também isso é todo um vasto campo que seria... não vale a pena estar a entrar agora, ok? Bom, quanto à questão da condição atual da humanidade e da sua relação com a rebelião de Lúcifer, a situação atual, quando nós na Bíblia vemos esses indícios de que quando Jesus é crucificado, ressuscita, ele entroniza, ele ganha finalmente a sua soberania absoluta e incondicional sobre o próprio universo local que ele vinha organizando e supervisionando, ele próprio, ok? Como o grande soberano. Mas havia um degrau adicional no seu processo pessoal, no processo pessoal de Jesus, que era descer à carne. Lembremos que ele nasceu no paraíso, não é como nós nascemos aqui nos mundos do tempo e do espaço e vamos crescendo e caminhando para o paraíso. Ele nasceu no paraíso, surgiu no paraíso, e todo o processo dele é inatamente um grande soberano cósmico, e ele nos seus processos, na sua própria caminhada pessoal, em algum momento, e como um momento final, como o corolário da sua entronização da sabedoria absoluta, perdão, da soberania absoluta do seu próprio universo local, ele tem que ter uma experiência descendo à carne e tendo a experiência mais extrema de viver como se ele próprio fosse uma criatura e dessa maneira, conhecer o ponto de vista das criaturas, saber pela experiência o que é viver aqui, o que é viver necessitando absolutamente da fé para caminhar, o que é viver com as dificuldades materiais, o que é viver com a angústia, com o desespero, com a crueldade de um mundo caído, com as loucuras dos nossos irmãos desencaminhados e desvirtuados, com as dificuldades dos choques das personalidades. Então ele tinha que viver toda essa experiência como se ele fosse uma das suas próprias criaturas. Ele tinha que viver essa experiência. No final dessa experiência ele teve a vitória absoluta. Ok? Ele mostrou-nos qual era o caminho para o paraíso e teve a vitória absoluta sobre si próprio, sobre o domínio do seu próprio ego, que ele, ao encarnar como um ser humano, foi-lhe dado um ego. Ele teve que lidar com um ego. Ele teve toda a luta de qualquer criatura que está aqui. Essa é que é a coisa... um milagre maravilhoso, que é o Criador desce à carne. Isto os islâmicos não entendem, tá? O Criador desce à carne e tem a experiência da sua própria criatura. E nesse processo ele sai totalmente vitorioso sobre o próprio ego que ele teve que ele recebeu ao nascer na carne, não é? Então esse é um tremendo milagre.
E qual é a condição perante essa vitória de Jesus? Ele finalmente foi entronizado, recebeu o poder incondicional e absoluto sobre o seu próprio canto que ele criou, canto universal, digamos assim. E nesse processo, Lúcifer foi aprisionado finalmente. Depois de 200 mil anos, praticamente, desde que ele começou a rebelião, ele teve livre para agir. Foi-lhe dado, os planos que estavam acima, os planos divinos acima, deram liberdade a Lúcifer para ele agir como ele, pelo seu livre-arbítrio, como ele queria agir. E aí estão um milhão de razões também, seria, não dá para entrar agora aqui nisso. Mas qual é o desfecho da situação? Lúcifer, com essa vitória de Jesus, Lúcifer cometeu um tremendo pecado. Além de todos os pecados que ele já tinha em cima pela sua rebelião, ele cometeu o maior dos pecados, que foi tentar aproveitar-se da suposta fragilidade de Jesus estar na carne. Isto era o olhar de Lúcifer. Lúcifer pensava que Jesus estava fragilizado por estar naquele momento como um ser humano. E tentou dar um golpe mortal na missão de Jesus, perturbar ao máximo a missão de Jesus e, de alguma maneira, alargar a sua própria soberania nesse processo que ele estava a tentar conquistar os seus 1000 mundos também deste sistema local. E mais, se lhe fosse dado essa possibilidade, ele continuaria por aí fora, não é? Só que ele perdeu redondamente, quer dizer, ele não sabia como é que as coisas funcionavam. Jesus entregou-se na suposta fragilidade humana, como um ser humano, deixou-se matar, deixou-se crucificar, uma aparente derrota. E na verdade o que estava a acontecer era uma sublime vitória. E com essa vitória, e diante desse pecado ainda maior de Lúcifer, de tentar aproveitar-se vilmente, de um modo desprezível, tentar aproveitar-se da suposta fragilidade de Jesus naquela hora, aí foi a gota final. Aí foi a gota d'água final. Nesse momento, Lúcifer foi decidido. Lúcifer seria aprisionado e foi aprisionado. Ou seja, a situação que temos agora, e não esqueçamos de um aspecto, é que nós temos o que nós chamamos simbolicamente o dragão, a referência que está na Bíblia ao dragão, são várias entidades, são várias personalidades. É Lúcifer, é Caligástia, que eu falei antes, que o Caligástia é o príncipe planetário, que Jesus também viu a cair como um raio, que viu a queda do príncipe planetário. O príncipe planetário também nesse processo também perdeu a sua própria soberania também que tinha sobre o nosso planeta. E Lúcifer foi aprisionado nesse momento, mas Caligástia não foi aprisionado. Por alguma razão, ele continua livre, mas atenção, isto é que é importante as pessoas perceberem, porque as pessoas têm um medo terrível de Lúcifer, Satanás, não é? Tem um capeta, um medo terrível dessa influência, e essas personalidades não têm influência sobre o ser humano. Não têm influência. Elas estão aí. Caligástia está livre, ou o que nós chamamos, pela nossa tradição, nós chamamos o diabo. Ele está aí livre, continua livre no planeta. Lúcifer está aprisionado num outro mundo, foi levado a um mundo prisão, foi levado para esse outro mundo. Caligástia está aqui no planeta Terra, mas Caligástia só tem poder de se intrometer na mente ou no campo de escolha pessoal de um indivíduo quando esse indivíduo quer que ele tenha essa possibilidade. Quando o indivíduo abre a porta para isso. Quando o indivíduo faz um acordo com o diabo. Aí sim, aí ele abre a entrada. Porque é a escolha do indivíduo. Se o indivíduo não quer, se o indivíduo se mantém na sua fé, na fé de que Deus realmente é o soberano inabalável,
que quem se entrega a Deus não receberá outra coisa que não sejam os frutos divinos. Isso é garantia absoluta. Jesus veio nos mostrar isso. Ele trouxe a coisa ao limite. Ele disse: estou aqui, estou entregando até a minha própria vida, mas vou ser vitorioso. Parece que estou sendo derrotado e estou sendo vitorioso. Então ele mostra na prática a situação. Então, o que é que se passa? Qual é essa condição? É que não existe possessão demoníaca, meus queridos. Isso é problema de nervoso, de histeria, dessas coisas. Porque só quando a pessoa não se mune da fé, só quando a pessoa quer ser amaldiçoado pela presença do capiroto, de Caligástia, do diabo, aí sim é que ele abre a porta. E aí é uma interação escolhida pela pessoa. A pessoa quer aquilo, ela quer os seus frutos, quer poder, quer dinheiro, quer sexo, quer a boa vida, e está disposta a entregar a sua própria alma para isso. Está disposta a deixar-se escravizar para isso. Então, essa é que é a falsa liberdade, ok? Nós temos a verdadeira liberdade e a falsa liberdade. A verdadeira liberdade é isso. Se eu quero ser ovelha, eu vou ser ovelha. E faço como Jesus. Jesus deixou-se matar porque ele sabia qual era a realidade das coisas. Que era só aquela derrota era só aparência, né? E a falsa liberdade é essa história, tipo, não, eu quero o que quero. Eu quero ter tudo que me interessa aqui, quero ter dinheiro, quero ter não sei o quê, e estou disposto a abdicar a abdicar dos valores, dos ideais, a abdicar do bem. Automaticamente estou a abrir a porta para o mal. E aí estou-me a ligar nessa minha pretensão, nesse meu desejo dessas coisas que não são boas. Eu estou a dizer que aí é que eu vou ser livre, estou acreditando que aí é que eu vou ser livre, mas essa é a falsa liberdade. Essa entrega de mim, da pessoa para a sua própria escravização ao diabo, né? Essa é a falsa liberdade. Então a pessoa às vezes pensa que está a viver uma vida maravilhosa, está com tudo, né? Maravilhoso, muito dinheiro, tem tudo o que quer, tranquilo, e cara, é gado. Deixou-se escravizar e ela não sabe, não é? É um paradoxo. Realmente as coisas estão, em larga medida, as coisas no mundo estão de cabeça para baixo. Os valores estão invertidos. E é muito louco porque, como estava profetizado, cada vez mais os valores estão invertidos. E nós vemos isso. Aquela pessoa que caminha na fé e que quer aprofundar a sua relação com o Pai e o seu entendimento do mundo, da vida, do universo, da existência, ela percebe cada vez mais a inversão de valores em que o mundo está de uma forma crescente, ok? E isso estava profetizado, que a coisa iria degradar, iria cair. Bom, a conversa está muito longa, ultrapassei 3, 4 vezes mais do que eu queria, mas é impossível ser de outra maneira. Eu vou deixar para outro vídeo a terceira questão, que é um fundamento da rebelião de Lúcifer, que é algo que levou Lúcifer a acreditar que o caminho dele era o melhor caminho. Enganou-se, mas é essa a situação. E quanto à nossa vida aqui neste mundo, calma, gente. Não vamos ficar com medo de Satanás. Às vezes nas igrejas fala-se mais de Satanás do que de Deus, não é? Nós vemos essa história muito acontecendo muito, né? Dá-se muito poder a Satanás, de que ele faz tudo, de que ele está a decidir as coisas pelas próprias pessoas. Isso não é real, não é assim que funciona, meu Deus. Deus é a vida, né? Deus não iria deixar as coisas entregues assim na mão de um ser que está enlouquecido, porque é loucura. A situação em que Lúcifer, o diabo, Caligástia, etc. Isto é um estado de loucura cósmica. Eles caíram nesse estado pelas suas próprias decisões pessoais. Eles não foram criados para essa inversão de valores.
foram eles, com o seu livre-arbítrio, que foram levando a sua vida nessa direção e enlouqueceram. É como o ser humano. Se o ser humano se for entregando a essa falsa liberdade, se for entregando a essas perversões, etc., ele vai enlouquecer. Realmente, até pode não ser aparentemente caso para ele ir parar no manicômio, porque pode não ser discernível para muita gente que ele está louco, mas um ser humano que se deixa cair nessa direção, ele enlouquece realmente. A sua mente fica pervertida, fica psicopata, os valores ficam completamente distorcidos, não é? Então essa situação aqui no mundo, confiemos, não há esse poder todo nas mãos de... Estão aí os anjos todos a trabalhar para o plano divino. Então é uma questão de opções pessoais, individuais nossas. Somos nós que temos que escolher. Jesus dizia, se o filho pede um pão, vocês acham que Jesus lhe vai entregar uma cobra? É esse o princípio. Os filhos pedem pão ao pai, não vão receber uma cobra. Então, se eu peço a proteção divina, se eu peço sabedoria nos meus caminhos, se eu peço crescimento em amor, o pai não me vai deixar à mercê de um louco como o Lúcifer ou o Caligástia, numa medida em que eu não possa tomar decisões, em que eu esteja mentalmente condicionado por essas entidades, por esses príncipes e potestades do ar. Não vai acontecer, não é assim que funciona. Então, tranquilizem o coração, fortaleçam a fé, todos nós, eu também, tá? Estou falando, tranquilizem e fortaleçam, mas isso também é para mim, não é? E caminhamos, vamos continuando, porque uma das coisas que o livro Durante traz é a noção de que realmente, pela revelação, é possível descobrir cada vez mais. Não há limite para o conhecimento, não há limite para o conhecimento. Não estou falando de conhecimento científico, também aí não há limite, ok? Faz tudo parte do mesmo pacote, na verdade. Deus é ciência, na verdade, ok? A ciência está penetrando, tentando penetrar Deus. Só que num campo muito mais restrito, né? A espiritualidade, a religião é a suprema abordagem a Deus, à sua ação no mundo, à sua interação connosco, né? Bom, eu tenho que pôr um limite, senão não me calo, não tenho como parar. O assunto é interminável. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre o tal terceiro fundamento que levou Lúcifer a fazer a sua terrível escolha de entrar em rebelião com os planos divinos, né? E é isso aí, meus amigos. Fiquem bem, fiquem com o Pai Divino e até à próxima. Abraço.